Indo para a soja, antes de comentarmos o preço do físico, óleo de soja voltou a subir, né? O óleo de soja que tinha feito alguns movimentos de queda nas últimas sessões, voltou a subir 0,5% hoje, a 60,85 centavos de dólar por libra-peso. O farelo ainda permanece com cotações bem elevadas, né? Estendendo a alta de ontem a 468 dólares por tonelada curta. Vamos dar uma olhadinha como que está o oil share. Ó, no primeiro vencimento voltou a ficar abaixo de 40%. Então isso é bom para a margem da indústria. Sempre que o oil share cai, é bom para a margem da indústria. Mesmo assim, ele segue bem elevado. O oil share é a participação das cotações do óleo de soja nas cotações do grão. É uma ótima oportunidade de investimento. Você quer investir diretamente em commodity, quer ter um risco menor dessa operação, você faz uma arbitragem entre o óleo e o farelo de soja. Essa operação chama-se oil share. Se você acha que está muito elevado, como chegou aqui em 50%, você vende o oil share. Se você acha que está muito baixo, aqui nos 30%, por exemplo, você compra o oil share. Então você começa a analisar a demanda por farelo, começa a analisar a demanda por óleo, e aí você decide qual é a operação que você pode montar e você arbitra entre a participação do óleo e do farelo nas cotações do grão. É muito boa essa operação, relativamente segura, já que você tem uma ponta comprada e uma ponta vendida nos derivados. Isso daí chama-se spread de derivados. E o grão de soja subindo 0,47%, acima de 15 dólares o bushel, né? 15,09, vencimento maio a 15,02. No início da semana, nós vimos a soja caindo nas duas primeiras sessões, porque feriado na China, um clima melhor lá na Argentina, que eu já vou mostrar para vocês o mapa, beleza. Aí começa a ser anunciado vendas pelo USDA. Vende 100 mil toneladas, 130 mil toneladas, a gente tem essa recuperação técnica aqui, e se vê que ele testou, ele foi lá, o candle, deu um beijinho na média móvel de 50 períodos e voltou a subir e está estendendo. Isso que a China está em feriado. Vocês sabem que eu sou autista para as cotações na Bolsa de Chicago. E eu acredito que há uma chance dela chegar a 16 dólares o bushel. O que acaba limitando essa alta realmente é o clima lá na Argentina. Tem chovido lá esta semana. O forecast de anomalias de precipitação para os próximos 5 dias mostra na região do núcleo aqui do cinturão agrícola um volume de umidade de chuvas razoavelmente bom. Então isso traga uma percepção de que pode estabilizar as lavouras. Hoje à tarde, a Bolsa de Cereais traz mais uma vez esse relatório de condições de lavouras. Hoje também tem condição de lavouras da Emater, lá no Rio Grande do Sul, mas a gente vê que há uma umidade ainda até para os próximos 10 dias. E depois volta aquela seca. Nos próximos 11 a 15 dias já tem um cenário um pouquinho mais de seca. Por lá o mercado voltará a colocar preço dependendo de como foram as chuvas nos últimos dias. E aqui no Brasil, por causa de um camaradinha chamado taxa de câmbio, a gente viu ontem o dólar caiu 1,37%. Como diz o Motinha lá, é só o governo ficar quietinho que o dólar não estoura. A gente fechou em 5,07. Quando eu olho o futuro, a taxa futura do dólar, que é esta tela aqui, você vê que para o vencimento spot aqui 5,07, o próximo vencimento a gente já está em 5,10, 5,13, 5,16. Esses vencimentos aqui a gente já teve perto de 5,60, 5,50. Até semana passada a gente estava com 5,35, 5,36. Então, isso daqui tirou um valor tremendo das cotações da saca de soja em reais aqui no Brasil. Deixa eu mostrar a planilha que nós usamos. Planilha é boa, né? Que nós usamos aqui no Relatórios Agro para fazer o cálculo se o preço é justo para o produtor ou não. O que eu vou ter nessa planilha? O que ela me indica? Eu tenho todos os parâmetros de mercado, né, indexados já às plataformas, e ela me apresenta esta curva aqui, aonde eu tenho o preço justo teórico com as condições de mercado de hoje,
para uma região onde o frete está custando 230. Então, aqui vamos pegar Sorriso, por exemplo. As condições de hoje, eu teria uma soja para entrega agora até março na faixa de R$ 148. Para abril, alguns centavinhos a menos. E isso é importante vocês verem, porque o prêmio de exportação para abril é mais baixo do que o prêmio de exportação para março. Então, uma dica de consultoria: se você é produtor e vai avaliar venda, dá uma olhadinha entre março e maio, porque abril deve ter preço mais baixo. Abril 151, 151, e aí vai crescendo, nós vamos tendo o formato da curva. E esta curva azul é como custo de carrego, ou seja, é o juro, porque se você vender aqui e aplicar o dinheiro no banco, ele vai render em média 1% ao mês. Isso é 0,08% ao dia aproximadamente. E tem um custo de armazenagem, mais ou menos 3 centavos por dia, que você começa a pagar a partir de 30 dias via de regra, vai depender da região. Se você não tiver custo de armazenagem, você reduz isso, mas não existe como não ter custo de armazenagem. Então, a diferença entre o preço teórico que nós temos com os parâmetros de bolsa, prêmio, dólar, logística e tudo mais o custo de carrego é o valor que a soja deve estar valendo lá no futuro. Se, por exemplo, em agosto, nessa região de Sorriso, você tiver um indicativo de compra, e olha que bacana o que ele me dá. Lá para, deixa eu reduzir um pouquinho o zoom aqui para me ver. Vamos dizer que lá para maio você teve um indicativo de compra de 155, lá para junho 153, 155 para julho e 160 para agosto, você vem na curva e vê se vale a pena fazer uma venda a termo ou não. Então, naquelas condições que eu mostrei, a 155 para entrega em maio valeria a pena hoje. Já para vender em abril a 153, em junho a 153 não vale, julho a 155 também não vale. Então, você vê que é o mesmo indicativo de compra para maio e para junho, só que pelo custo de carrego, não é melhor você vender a termo, é melhor você vender no spot. Aumenta a venda no spot e aplica o dinheiro, porque é mais vantajoso que vender a termo. Agora, se fosse vender a termo a 160 para agosto, aí já pagava o custo de carrego. Essa é uma curva interessante que nós temos aqui. E por causa da queda da taxa de câmbio, a gente teve uma queda grande nos preços. Olha aqui como que está em Rondonópolis, por exemplo, para entrega em fevereiro, caiu 3% há um mês, uma queda de 2% em uma semana, na faixa de R$ 157. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Deixa eu colocar todos. Vamos dar uma olhadinha aqui no Paraná, por exemplo, como que foram as cotações. Deixa eu pegar Cascavel, que é uma boa referência, para nós vermos. Ó, 164, queda de quase 5% em uma semana. Então, por causa do dólar, a gente teve essa queda realmente grande aqui no mercado.